Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse momento que nós separamos para a adoração ao seu nome. Eu quero convidar você a fazer de fato desse tempo um tempo de quedar o nosso coração na presença do nosso bom Deus, louvando a Ele pelos seus feitos em nossa vida, adorando-o por aquilo que Ele é. Eu quero convidar você neste momento, então, a orar ao Senhor, suplicando a Ele o seu favor sobre a nossa vida, o seu favor sobre a nossa casa. Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença. Ainda que distantes do convívio da Tua igreja, mas sem perder, ó Deus, a comunhão contigo e com o Teu povo, nós nos reunimos agora para louvar, bendizer e adorar o Teu nome, em um só coração, declarando a nossa fé, a nossa confiança e a nossa devoção a Ti. Por isso, ó Deus, desse tempo que nós separamos, que seja o Senhor a nos abençoar e dar, ó Deus, a cada um de nós segundo a porção da Tua graça, a fim de que, edificados e fortalecidos por Tua palavra, possamos viver o tempo que o Senhor nos tem dado, com alegria e contentamento no Senhor, esperando de Ti, ó Deus, a Tua provisão, o Teu cuidado e a Tua bênção. Fala ao nosso coração, e que nesse momento de adoração, sejamos, ó Deus, visitados por Tua presença de uma forma muito especial. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, e eu quero ler com você apenas o verso de número 13. Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Todos nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Somos convidados por Sua palavra nesse momento a confessar os nossos pecados, a colocar-nos diante do Senhor e reconhecer diante dEle que muitas vezes não vivemos como Ele gostaria que vivêssemos, que não fazemos aquilo que Ele deseja que nós façamos. Buscamos ao Senhor nesse momento com um desejo sincero de que Ele não só nos perdoe, mas que Ele também nos fortaleça em nossa luta contra o pecado. Ore ao Senhor, faça desse tempo um tempo de confissão e contrição na presença do nosso Deus. Oremos. Ó Deus, nós não queremos ter nossos pecados encobertos. É fato, ó Deus, que os Teus olhos nos contemplam e conhecem as nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Por isso, ó Deus, o que desejamos é de fato abrir o nosso coração na Tua presença, reconhecendo a nossa necessidade de Ti, da ação do Teu Espírito Santo em nós, nos fortalecendo em nossa luta contra o pecado, nos dando, ó Deus, a graça de vivermos segundo a Tua palavra, com um desejo sincero de fazer, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade. Por isso, ó Deus, visita cada coração, contrito e quebrantado na Tua presença, perdoando os pecados, fortalecendo a fé e dando forças, dia a dia, para que vivamos em santidade na Tua presença. Assim nós te oramos e te agradecemos pela certeza do perdão em Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Nesse momento, quero ler com você no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao verso de número 13. Quando Davi, diante daquela oferta maravilhosa para a construção do templo do Senhor, alegre e feliz pela providência de Deus, diz assim: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel,
nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Nas Tuas mãos há força e poder. Contigo está o engrandecer e o a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. E nesse momento é o que nós faremos. Louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossa vida. Vamos juntos engrandecer o nome do Senhor, exaltá-lo para sempre, porque Ele é digno de toda honra e toda adoração. Te entregamos nosso
Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, Pai, abençoando a cada um, Senhor, que está vendo, Senhor, esse louvor, está ouvindo esse louvor, Pai. Que o Senhor Deus possa estar abençoando, Senhor, essas famílias, Deus. Esteja, Senhor, presente na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor Deus possa estar, Senhor, abençoando nossos lares, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor. Esteja conosco, Pai, onde quer que for, que o Senhor Deus possa estar nos guiando, Deus. Nos proteja, Pai, nos livra, nos guarda de todo mal, Pai. Que o Senhor Deus possa estar, Senhor, nos abençoando, Pai, abençoando os nossos corações nesse momento, Pai, tão frágil, Deus. Que o Senhor Deus possa estar acalmando, Senhor, nossos corações. Que o Senhor Deus possa estar nos mostrando, Pai, a proteção, Senhor, tudo que nós temos que fazer, Pai. Mas que o Senhor Deus possa estar sempre colocando em nossos corações a alegria, Senhor, de estar te louvando, Deus. Que o Senhor Deus possa estar presente nas nossas vidas todos os dias, Pai, nos mostrando o seu amor por nós. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Eu quero convidar você nesse instante a consagrar a sua vida ao Senhor, reconhecendo, como disse Davi, tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. E é do Senhor e para o Senhor que nós devolvemos. Eu quero convidar você a consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Que você, por fidelidade ao Senhor, já tem separado e reservado para que haja sempre mantimento na casa do Senhor, haja sempre cooperação na obra do nosso bom Deus. Louvemos ao Senhor enquanto consagramos a nossa vida a Ele. Somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida. Temos visto ao longo dessa semana o cuidado de Deus sendo derramado sobre nós, como pessoas e como igreja. O Senhor tem cuidado do seu povo e nós louvamos a Deus por isso. Durante a semana, alguns dos nossos irmãos estiveram adoentados, mas o Senhor, por sua graça,
e misericórdia o sustentou. E nós louvamos a Deus por sua providência e por sua bênção na vida desses irmãos. Mas somos chamados a orar e continuar orando por eles. Lembramos do nosso irmão Eros Moura e também da nossa irmã Carla Mendonça. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos e restabelecê-los para a glória do nome do nosso Deus. Também gostaria de convidar você a louvar o Senhor pela vida desses irmãos que estarão nessa semana completando mais um ano de vida na presença do nosso Deus. Lembramos aqui da Ludmila Pinheiro, também da Nilceia Lubiana, do Neemias José, do Felipe Moreira, da Eliana Vieira e do Gabriel Freitas. Que sobre a vida desses irmãos esteja a bênção e o cuidado do nosso bom Deus. Oremos ao Senhor, agradecendo a Ele e rogando a sua bênção e o seu cuidado sobre nós com alegria em nossos corações. Pai, nós sabemos que todo bem vem do Senhor. Tu és aquele que visita o teu povo em todas as circunstâncias. Tu és aquele que provê não só o alimento, mas também a saúde, o sustento, o trabalho, em todas e quaisquer circunstâncias. Obrigado, Deus, por esses irmãos que consagram ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, e que devolvem com alegria daquilo que o Senhor lhes tem dado. Que sobre eles, ó Deus, esteja a tua boa mão, o teu cuidado, dando a eles sempre, Senhor, um coração entregue e devotado ao Senhor. E que o Senhor possa multiplicar em sua vida a bondade, a misericórdia e a fidelidade que vem de ti. Também, ó Deus, te agradecemos, porque ao longo desta semana alguns de nossos irmãos estiveram adoentados e o Senhor os visitou. Louvamos o teu nome. Que o Senhor possa dar a recuperação final a eles e que eles possam, ó Deus, te bendizer juntamente com o teu povo por esse cuidado bendito que vem do Senhor. Também, ó Pai, colocamos diante de ti a vida desses irmãos que ao longo desta semana completarão mais um ano em sua jornada nesta terra. Que sobre a vida de cada um esteja a tua bênção, esteja, ó Deus, a tua misericórdia sempre renovada e que eles possam viver, ó Deus, segundo a vontade do Senhor em todo o tempo. E que assim, ó Deus, possam continuar a expressar o grande amor do Senhor àqueles que ainda não te conhecem. Mais uma vez, Pai, também intercedemos por nossa cidade, intercedemos por nosso estado e país. Pai, nós carecemos da tua visitação. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará bom termo, ó Deus, quando o Senhor, por tua providência, por fim a esse período de pandemia. Nós esperamos em ti, nós dependemos de ti. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia e visita a nossa nação, em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, ter a nossa fé fortalecida no Senhor e a certeza do teu amor por nós, nos envolvendo para o nosso consolo, para a nossa alegria. Nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Para a nossa meditação, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 66, e eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Quero pedir licença para você que tem acompanhado a nossa série de exposições na primeira carta de Pedro, para nesta noite meditarmos nesse texto do profeta Isaías. Isaías, capítulo 66, verso 1 ao verso 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Vamos orar?
Pai, nós estamos diante da Tua palavra e diante dela nós trememos, porque o Senhor há de falar, o Senhor há de manifestar a Tua vontade e o conhecimento da Tua glória em nossa vida. Dá-nos, ó Deus, um coração preparado para receber aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado para nós. E que, edificados e fortalecidos, possamos viver para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a salvação do perdido. Assim nós te oramos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Meus queridos, é muito comum encontrarmos pessoas nos nossos dias que dizem algo do tipo: eu não sigo uma religião específica, mas eu sou muito preocupado com a minha espiritualidade. Ou algo do tipo: não, eu busco desenvolver a minha espiritualidade, mas não gosto muito de compromisso com instituições religiosas. Qualquer uma destas declarações apontam para o mesmo fato. Vivemos numa era em que as pessoas querem ter um relacionamento com Deus do seu modo, um relacionamento com Deus à sua maneira. Por isso não é estranho quando nós olhamos para o contexto da igreja e vemos algumas pessoas que se declaram desigrejadas. São pessoas que vivem nesta dinâmica, crendo piamente que não necessitam da igreja para viverem um relacionamento com Deus, achando que é possível nutrir um relacionamento harmonioso, biblicamente embasado com o Senhor, sem necessariamente estar vinculado ao seu povo nesta terra. E isso me preocupa, principalmente nos dias em que vivemos, onde eu e você estamos, por várias razões, afastados do convívio da igreja, do convívio nos cultos, nas programações e nos eventos da igreja. Pois somos levados a crer que não necessitamos mais destas coisas. Mas eu queria que você refletisse que quando eu e você temos um relacionamento pessoal com Deus, nós queremos estar com pessoas que desfrutam deste mesmo relacionamento, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, para que nós sejamos fortalecidos em nossa fé e amparados em nossa caminhada. O texto que nós lemos mostra-nos um contexto em que o povo de Israel não vivia de maneira cordata a fé em seu Deus. Eles não viviam de maneira autêntica e honesta a sua própria fé no Senhor. Eles se tornaram, talvez, o extremo oposto do que acontece nos nossos dias. Eles eram religiosos ao extremo, viviam a prática da sua religião e tinham um zelo profundo pelos rituais, pelos encontros, por estar junto, reunido com o povo. Porém, o seu coração estava totalmente afastado de Deus. As suas práticas não condiziam com a sua crença. As suas obras negavam a sua fé. Por isso aqui nós temos dois extremos perigosos. Aqueles que acham que pode ter uma fé em Deus autêntica sem a igreja, e aqueles que acham que dependem apenas das suas obras para ter esse relacionamento com o Senhor. Eu queria então que você olhasse para o texto, compreendendo que o desejo do profeta, ao falar em nome do Senhor, é que eu e você entendamos que Deus quer se relacionar conosco. Mas Deus quer se relacionar conosco nos seus termos, do seu jeito. Ele quer que eu e você nos aproximemos dele e nutramos um relacionamento íntimo e verdadeiro, mas dentro daquilo que ele próprio tem estabelecido na sua palavra. Por isso, o texto que nós lemos nos fala, em primeiro lugar, acerca de quem Deus é. João Calvino, quando começa a sua obra-prima,
denominada As Institutas da Religião Cristã, ele faz um questionamento. Por onde começar? Eu começo pelo conhecimento do homem e o conhecimento de Deus. E no seu argumento ele vai dizer, eu quero começar do conhecimento de Deus. Porque o homem só terá conhecimento de si quando ele primeiro abarcar o conhecimento possível de quem Deus é. E depois de conhecer quem Deus é, ele olha para dentro de si e faz um autoexame daquilo que ele é perante o seu Deus. A questão é, quem é Deus? Olhe para o texto e observe no verso 1 e o início do verso 2 que esse Deus se apresenta. E ele diz, e o texto diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Em primeiro lugar, observe aqui que há uma declaração do caráter de Deus. Vemos aqui claramente Deus usando o seu nome pactual. Na sua Bíblia, a palavra Senhor aparece em caixa alta. E nós temos aprendido que todas as vezes que isso ocorre no texto do Antigo Testamento, há o uso do termo Yahvé, traduzido para a nossa língua como Senhor. Mas eu quero lembrar a você que o termo Yahvé é a declaração acerca de quem Deus é, ou como ele se revela ao seu povo no contexto da sua aliança. Yahvé significa literalmente, eu sou o que sou, ou eu serei aquilo que eu sempre fui. Esta declaração nos faz pensar na fidelidade do Senhor. O Deus que é fiel à sua própria palavra. O Deus que quando entra em aliança com Abraão, não tendo ninguém acima dele por quem jurar, jura por si mesmo, dando-nos a ideia de que não só ele é imutável, como também a sua palavra é imutável. Por isso o autor de Hebreus nos lembra que nós temos duas fortes razões para termos por certo que a palavra do Senhor é verdadeira, porque ela se baseia num Deus que não pode mudar e na palavra de um Deus que não volta atrás. Quando Deus se revela a mim e a você nas Escrituras, Ele quer que eu e você entendamos que Ele é um Deus imutável em seu ser, um Deus imutável no seu caráter, um Deus imutável na sua aliança. E todas as vezes que nós falamos da aliança de Deus, é preciso lembrar que esta aliança se baseia sobre dois princípios: bênção e maldição. Deus nos faz promessas, mas Ele também nos faz advertências. Ele nos alimenta o coração acerca de todo o bem que Ele tem a nos dar, mas também Ele nos alerta sobre os riscos que nós corremos quando não atentamos para a sua palavra. Mas volte seu olhar para o texto e observe que, além de vermos a autorrevelação de Deus como o Deus fiel, o Deus que não muda, também nós vemos a declaração que esse Deus é o Rei de todas as coisas. Veja a descrição que nós temos no texto: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Quando olhamos para esta porção do texto, vemos aqui o Senhor descrevendo a sua condição, a sua majestade, o seu senhorio, o seu reinado. Deus se revela como rei. E ao fazer isso, Ele quer mostrar a mim e a você a sua grandeza, a sua majestade, o seu domínio e o seu poder sobre todas as coisas. O Deus das Escrituras não é um dentre vários. O Deus das Escrituras não é mais uma divindade entre tantas outras, mas Ele se apresenta como o Rei soberano, e o seu domínio e o seu poder se estende do céu à terra.
Ele tem o seu trono firmado na eternidade. E ele tem os seus pés bem postos na sua criação. O seu domínio perpassa todas as coisas. E não há absolutamente nada que ele não possa requerer como seu. Queridos, quando falamos do rei, não há como nós não nos lembrarmos do seu reino. E quando nós falamos do reino de Deus, temos que lembrar que ele não é um reino visível, ele não é um reino físico, pelo menos não por enquanto. Mas ele está dentro de nós, como o próprio Senhor Jesus nos afirmou. E a extensão desse reino, ou a manifestação desse reino, é percebida nos nossos dias em duas perspectivas. A perspectiva dos seus súditos e a perspectiva dos seus inimigos. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. E se manifesta na obediência dos seus súditos, numa vida baseada nas promessas e nas advertências da aliança. Mas também se manifesta na vitória do Senhor contra todos os seus inimigos, contra todos aqueles que se levantam para negar o seu poder, ou para desobedecer a sua palavra, ou para afrontar a sua majestade e a sua glória. Lembre-se do Salmo 2, quando o salmista diz que os príncipes da terra se juntaram para se rebelar contra Deus. E o salmista nos declara: ri-se deles aquele que se assenta no trono. O Senhor Deus olha para todas as ações dos homens, toda a rebeldia dos homens, e isso não mexe com o seu coração, a não ser para provocar risos, porque não há ninguém que possa romper de si os laços, o governo e a majestade do Senhor. Mas o texto continua, e ele nos apresenta as obras desse Deus. Observe então o restante do verso 1 e o verso 2, quando o texto nos diz: que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Em outras palavras, o que é que vocês podem criar para mim? O que é que vocês podem edificar, construir, que eu realmente não tenha, que eu realmente precise, que é algo que me faz falta? Quando nós olhamos para o texto, nós precisamos nos lembrar que esta é uma das questões mais importantes no contexto das Escrituras. Lembre-se, os povos antigos tinham templos dedicados aos seus deuses, mas esses templos não eram considerados como a habitação dos deuses. Na mente dos povos antigos, os deuses moravam na eternidade, no alto do Olimpo, como é o caso dos gregos. Eles não tinham uma percepção de um Deus residindo naquele lugar, mas que, vez por outra, visitava aquele lugar a fim de contemplar os homens e receber deles adoração. Quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos falam de um templo como sendo simplesmente uma representação da presença de Deus e nunca a sua morada final. Quando o templo é consagrado em sua oração por Salomão, o próprio Salomão reconhece: habitaria Deus na terra com os homens? Porque nem o céu e os céus dos céus são capazes de conter aquilo que Deus é. O apóstolo Paulo, quando no seu discurso ali no Areópago em Atenas, que se encontra registrado em Atos 17, ele diz com todas as palavras: Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Queridos, a visão das Escrituras
é de um Deus que olha para uma construção e diz: o que é isso? Porque eu não preciso disso. Nada do que vocês fizerem para mim me acrescenta coisa alguma. Todas estas coisas são, em última instância, criação de Deus. Tudo isso que nós construímos, nada mais é do que aquilo que nós recebemos do Senhor e empregamos na construção daquilo que nós achamos ou dedicamos a Deus. Em outras palavras, nós somos confrontados com Deus que tem um caráter que nenhuma outra divindade conhecida no mundo possui. Deus é fiel, Ele não muda. Os deuses dos homens mudam. Os deuses dos homens não são confiáveis. Os ídolos do coração fazem promessas que não podem cumprir. Mas Deus é fiel. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele está elevado acima da sua criação, Ele está elevado acima dos seus súditos, Ele está elevado acima dos seus inimigos. Ele é cheio de glória e de majestade. Ele é completo e perfeito em tudo que Ele é. E tudo que existe é criação dEle. Tudo que existe foi feito por sua palavra, por sua mão. Vieram a existir do nada e foram criadas, todas elas, para a sua própria glória. A pergunta é: o que é que nós podemos dar a Deus que Ele já não tenha? O que é que eu e você podemos ofertar a Deus que não seja dele? Aí você pergunta: mas o que isso tem a ver com esse relacionamento com Deus? O que tem isso a ver com esse relacionamento com o Senhor nos seus moldes? Deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa que eu e você precisamos saber para termos um relacionamento correto com Deus é quem é Deus. E quando nós voltamos para o nosso catecismo, ele nos dá uma descrição maravilhosa de quem Deus é. O que me chama a atenção é que muitas vezes nos nossos dias, aqueles que dizem ter fé em Deus ou alimentar uma espiritualidade focada em Deus ou qualquer coisa desse tipo, nega o Deus das Escrituras. É possível que você que se assenta nos bancos das igrejas, muitas vezes fala acerca de Deus aquilo que a Escritura não diz. Deus tem sido tratado em alguns contextos como um mero serviçal. Outras vezes Deus tem sido tratado como um mentiroso, que diz e desdiz, que promete, mas não pode cumprir, que fala e volta atrás. No meio de uma série de profetadas que muitas vezes ouvimos por aí. Mais recentemente, temos ouvido falar de um Deus que olha para você e considera você o centro do universo. Um Deus pobre e carente, um Deus que precisa de aceitação, um Deus que precisa de atenção. Um Deus que necessita desesperadamente de uma palavra positiva do homem para que ele possa agir. Meu querido, se você deseja ter um relacionamento com Deus, primeiro você tem que conhecer quem Deus é. Você pode tentar justificar a sua espiritualidade a partir da sua experiência. Você pode tentar justificar a sua espiritualidade a partir das suas experiências negativas, inclusive, em relação à igreja. Você pode tentar justificar de várias formas, mas não é assim que as coisas funcionam.
O Senhor, falando por boca do próprio profeta Isaías, disse que a glória dele, ele não divide com ninguém. De modo que quando eu e você não adoramos a Deus ou não nos relacionamos com Ele, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu poder, a sua glória e a sua majestade, nós lhe roubamos a glória devida. E a ira do Senhor se acende contra mim e contra você. Se você não conhece a Deus, segundo a revelação da palavra, você não conhece a Deus. Se o seu conhecimento de Deus diz respeito à sua experiência, você está caminhando numa estrada terrível, que não conduzirá aos céus, mas sim à sua destruição. Que tipo de Deus é o Deus em quem você tem depositado a sua fé? Que tipo de Deus tem alimentado a sua espiritualidade? Com que tipo de Deus você tem firmado a sua amizade ou a sua aliança? Mas em segundo lugar, o texto nos fala acerca do homem que Deus quer como amigo seu. Aqui nós vemos a descrição do homem, do tipo de pessoa que Deus quer caminhando ao seu lado. Veja, o verso 2, a parte final nos diz assim: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Observe, o termo olharei, aqui não significa simplesmente ver de longe, ou um olhar casual, mas aqui o profeta fala em nome do Senhor, dizendo como, olha, esta pessoa é com quem eu terei um relacionamento, pessoal. É com essa pessoa que eu quero caminhar. É para esta pessoa que eu vou agir de maneira atenciosa e cuidadosa. É mais ou menos o mesmo que dizer que dentre a multidão, Deus é capaz de olhar para os seus e reconhecer os seus. Que Deus é capaz de olhar e ver aquele que realmente se identifica com Ele. Aquele que realmente é chamado por sua graça a caminhar ao seu lado. É nesse sentido que o salmista diz que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado, porque Deus conhece os seus e Deus caminha com os seus. Ele cuida pessoalmente, individualmente. Nós estamos nas mãos do Senhor e jamais seremos arrancados dela. Nesse sentido, quem é esse homem? Quais são as qualidades desse homem? Olha para o texto e você perceberá 3 qualidades do homem com quem Deus quer se relacionar. Em primeiro lugar, ele é humilde. É curioso que quando Jesus começa o seu sermão do monte e ele profere as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa humilde é aquela que olha para si mesmo e compreende o seu lugar diante do outro. O homem humilde em relação a Deus é aquele que olha para o Senhor e reconhece a sua insignificância. É aquele que é capaz de olhar para Deus e reconhecer que ele não tem mérito algum, que ele não possui bem algum na sua vida, que ele não tem nada a oferecer a Deus e que ele está totalmente perdido e desamparado se não for a graça e a misericórdia do Senhor. Porém, não é assim que a espiritualidade contemporânea parece descrever o homem. O homem nos nossos dias, em muitos contextos, é aquele que tem o direito de reivindicar, é aquele que tem o direito de determinar, é aquele que
pode trazer à existência coisas que não existem, porque Deus funciona como um gênio da lâmpada que está a seu dispor, ao seu serviço, a fim de suprir todas as suas vontades e fazer todos os seus caprichos. Para Paulo, o humilde é aquele que pensa de si mesmo com moderação, que reconhece as suas fragilidades e as suas limitações. Isso serve para nós também. No que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Pois mesmo tendo sido alcançados pela graça do Senhor, mesmo sendo trazidos à fé pela ação do Espírito Santo em nós, adotados como filhos, ainda somos pecadores, ainda somos servos, ainda somos indignos. E se algum bem recebemos, é pela misericórdia, pela fidelidade de um Deus que não volta atrás em suas promessas. Segunda característica ou qualidade desse homem que Deus quer ao seu lado, dessa pessoa com quem Deus quer ter um relacionamento pessoal, é que ele tem o espírito contrito. O contrito de espírito é aquele que se sente como que golpeado. É aquela pessoa que olha para a sua realidade e se vê como alguém que está submisso a outro, debaixo do jugo de outro. O quebrantado de espírito é aquele que faz como o publicano, que não é capaz de olhar para o alto e bate no seu peito e diz: "Sê propício a mim, pecador. Eu estou debaixo do teu poder, e se o Senhor não intervir na minha vida, eu estou perdido." Ou como diz o salmista no Salmo 51, verso 17, é aquele que tem o espírito quebrantado, um coração compungido diante do Senhor. Queridos, nos nossos dias, nós não encontramos facilmente pessoas assim. Nos nossos dias, existe uma fala comum no mundo em que você é desafiado a estar por cima. Você é desafiado a olhar os outros do alto para baixo. Você é chamado constantemente a empreender, a ser líder, a ser dono de si, a ser senhor do seu destino, coisas desse tipo. O mundo de hoje e a espiritualidade que muitos têm vivido é essa espiritualidade que vem da área do coaching, que chama você a ser alguém que você não é. A palavra de Deus diz o contrário. Seja contrito de espírito. Tenha um espírito que é dado, submisso ao senhorio do Senhor. Se é que você deseja ter um relacionamento correto com Deus. Por fim, a terceira qualidade é o tremor. E o que é o tremor? É justamente isso, é se sentir sacudido, é se sentir abalado, é perceber que as suas estruturas estão como que se movendo. Olhe para o texto, a palavra usada aqui para tremer nos faz lembrar daquilo que acontece lá em Êxodo 19, quando o Senhor desce no Monte Sinai diante do povo de Israel e todo lugar treme. É o que acontece na casa onde os irmãos oram. E a glória do Senhor faz tremer aquele lugar, pois eles estão pedindo que o Senhor Deus haja
e intervenha com poder, curando, libertando pessoas, enquanto eles saem a pregar o Evangelho. Tremer nos fala, dentre outras coisas, de uma agitação interna no que diz respeito a uma circunstância exponencial e especial. Mas tremer diante do quê? Da palavra do Senhor. Queridos, muito me assusta quando eu olho para esse texto. Porque nós vivemos uma geração que busca uma espiritualidade sem Bíblia, que busca uma espiritualidade longe das Escrituras, uma espiritualidade vazia da palavra de Deus, que é nada mais, nada menos do que a expressão da vontade e do caráter do Senhor. Essa espiritualidade contemporânea, vazia da palavra, está abarrotada do homem. Ela é carnal, ela é demoníaca, ela é perversa, porque satisfaz aquilo que o homem deseja ouvir. Por que eu me preocupo? Tiago, escrevendo a sua carta, falando acerca de uma série de questões, ele diz assim: crês que Deus é um só? Faze bem, porque até os demônios creem e tremem. Queridos, qual foi a última vez que você tremeu diante da palavra do Senhor? Qual foi a última vez que o seu espírito foi abalado pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que os alicerces da sua vida foram movidos diante da voz do Senhor? Quer na sua leitura pessoal, quer no seu estudo pessoal, ou ainda na pregação e na proclamação do Evangelho, da palavra do Senhor, em nossos momentos de culto e adoração. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente abalado diante do conhecimento da glória do Senhor? Qual foi a última vez que as Escrituras falaram poderosamente ao seu coração? E aqui, meus queridos, eu não quero trazer à tona a ideia da eloquência do pregador. Não quero trazer aqui a ideia de uma perfeição metodológica quando se prega. Porque nós deveríamos crer, como nos dizem as Escrituras, que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E Ele sempre fará aquilo que Ele aprove fazer. Isso me faz pensar naquele famoso sermão de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Narra a história que a primeira vez que este homem pregou esse sermão, nada aconteceu. Mas numa segunda vez, as pessoas se sentiram como que vendo o inferno ao lado delas, percebendo o calor do inferno e a espada do Senhor sobre suas cabeças, e muitas imploraram por misericórdia da parte de Deus. E como nos diz a história que Edward pregava, lendo o seu manuscrito, com uma voz quase que num ritmo só, monótona. Meus queridos, a eficácia da pregação não está no pregador. A eficácia da pregação está na própria palavra de Deus, que transforma a palavra do homem em sua própria palavra, que mescla
a fala do homem ao seu querer santo, e isso é propagado para a edificação da igreja, para a correção do faltoso, para o consolo do aflito. As Escrituras chamam essas 3 características de piedade. O homem piedoso é o homem que Deus quer ao seu lado. A pessoa piedosa é esta que Deus quer como companheiro na jornada. E é isso que eu e você precisamos aprender. Como diz Calvino, piedade é amar a Deus como Pai, mas é também reverenciá-lo como Senhor, temendo ofendê-lo mais do que se teme a própria morte. A pergunta que eu te faço então é essa: você tem vivido dessa forma? Será que eu e você temos vivido de maneira verdadeiramente piedosa? Uma espiritualidade genuína que nos leva a amar a Deus como Pai, a reconhecer o seu senhorio sobre a nossa vida e a temer ofendê-lo mais do que nós tememos a morte? Queridos, nossa geração foi treinada para fazer coisas. Algumas igrejas, inclusive, possuem ministérios focados em atividades, em elaboração de atividades. Algumas igrejas possuem calendários de atividades que envolvem toda a comunidade durante o tempo todo. Parece mais um grande shopping center, onde as pessoas entram e saem a todas as horas, onde a cada minuto, a cada segundo há algo para ser feito. Reuniões de oração, cultos, palestras, estudos, conferências, a todo instante. Nós fomos treinados para isso. Nos disseram que isto é o que define uma igreja saudável. É isso que faz a igreja crescer. É isso que demonstra uma vida com Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Há 4 meses, nossa agenda está interrompida. Há 4 meses, todas as nossas programações e eventos foram cancelados. Tudo o que fazemos remotamente. E nós não deixamos de ser igreja. Nós não deixamos de ser povo de Deus. Por quê? Porque o que Deus quer não é aquilo que eu faço para Ele. O que Deus quer é o que eu sou diante dEle. O que é mais importante para o Senhor, como disse o profeta Oséias, não são os sacrifícios, mas sim um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. O que define a nossa amizade com Deus não é aquilo que nós apresentamos para Ele. E veja, ainda que sejam coisas importantes e às vezes até necessárias, os eventos e as programações da igreja nunca deveriam assumir o lugar de primazia que tem o nosso relacionamento individual, pessoal e íntimo com o Senhor Deus. O que evidencia a nossa amizade com Deus é a nossa obediência à sua palavra. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu queria que você pensasse nisso. O propósito da minha salvação e da sua salvação
é que nós sejamos parecidos com Jesus. Se a espiritualidade que eu confesso ter não me faz conhecer quem Deus é e não me torna piedoso como Cristo, esta espiritualidade, mais uma vez, é terrena, humana e diabólica. Não te leva ao céu, mas te leva à destruição. Por isso, eu queria te desafiar a 3 ações. Não só para essa semana, mas por toda a sua vida. Reconhecendo que é o meio ou é a forma como Deus quer se relacionar conosco. Que é assim que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Em primeiro lugar, coloque em perspectiva quem Deus é na sua vida. Reflita sobre a maneira com que você se aproxima desse Deus. Quem é Deus? Muitas pessoas respondem essa pergunta: Deus é tudo. Parafraseando um autor, quando Deus é tudo, Deus não é nada. Quando eu não sou capaz de definir quem Deus é na minha vida, de maneira própria, de maneira dinâmica, que reflete um relacionamento pessoal, um conhecimento pessoal de quem Deus é, eu estou perdendo meu tempo. É necessário que nós reconsideremos a nossa ideia sobre Deus e abandonemos aquilo que é contrário às Escrituras. Por mais que nos seja precioso crer em determinadas mentiras que são anunciadas nos nossos dias, eu e você precisamos abrir mão destas crenças para nos fundamentar naquilo que Deus nos diz acerca dele mesmo na sua palavra. Se for necessário abrir mão da sua experiência, abra mão das suas experiências. Eu já abri a mão de muitas experiências que eu vivi, porque elas não tinham base nas Escrituras. E eu confesso a você, fui mais feliz quando a Bíblia passa a ser a verdadeira fonte de conhecimento de quem Deus é. Nós encontramos o verdadeiro Deus e a verdadeira felicidade. Em segundo lugar, precisamos renovar o nosso compromisso e o nosso relacionamento com Deus, baseado na obediência. Ainda que esta obediência nos leve a fazer coisas, o primordial no nosso relacionamento com Deus é a nossa submissão à sua vontade. E a vontade maior de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos como Jesus, buscando a glória dele em tudo que nós fazemos, sendo um com ele em propósito e coração. Mesmo porque não existe relacionamento pessoal e piedoso com Deus fora da ação de Cristo em nossa vida. Por isso, renove seu compromisso com Deus e com a sua palavra. E que assim, eu e você, possamos viver os nossos dias segundo a vontade de Deus, numa espiritualidade bíblica, madura, fundamentada num Deus que se revela de maneira pessoal em sua palavra. Que ela nos faça tremer, que nós nos aproximemos dele com o coração contrito e quebrantado, humildemente, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos vem apenas dele. E que Deus nos abençoe.
posso ocultar. Sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei, Senhor, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei, Senhor, sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da que os teus olhos sobre mim me enchem que os teus olhos sobre mim que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Chegamos ao final desse momento de culto, de adoração ao nosso Deus. E o meu desejo é que, de fato, os olhos do Senhor tenham prescrutado o nosso coração e nos dado conhecimento da nossa necessidade maior que temos dele. Eu queria convidar você a orar nesse instante, entregando esse momento ao Senhor e agradecido por sua bondade e a sua misericórdia em nossa vida. Oremos. Pai, muito obrigado porque chegamos ao final desse momento de culto. Obrigado, Deus, por cada vida que teve acesso a este momento, seja qual for o meio, que ele possa, ó Deus, ter sido alcançado por tua misericórdia e por tua graça. Obrigado, ó Deus, por tua igreja que foi edificada e alimentada por tua palavra. Que haja, ó Deus, no coração de cada um, uma disposição de viver de modo diferente o teu querer e a tua vontade. Continue, ó Deus, a operar em nossas vidas. Deus, nós não somos perfeitos no nosso relacionamento contigo, mas dá-nos, ó Deus, a graça de sermos humildes, com o espírito contrito e que tremamos diante da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como Cristo, fazendo diferença onde o Senhor nos colocar. E que ao longo dessa semana possamos experimentar mais uma vez a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua ação em nossa vida. E que assim, ó Deus, possamos bendizer, adorar e louvar teu santo nome. Abençoa-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que as santas operações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e nos abençoe, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa semana na presença do Senhor. Lembrando que esta semana, nosso estudo bíblico e a nossa escola dominical serão mais uma vez transmitidos pelo aplicativo Zoom. Os links são apresentados sempre nosso grupo, de WhatsApp, e você tem a oportunidade de estudar conosco a palavra do Senhor nesses dois momentos. Um forte abraço, desejo muito vê-los e o Senhor, por sua graça, nos dará esta oportunidade. Deus te abençoe.